A avó poderosa descobre segredo surpreendente da filha da faxineira e passa vergonha incrível. Dona Elda, a matriarca de 65 anos, sempre foi o coração pulsante da comunidade no subúrbio do Rio de Janeiro. Com seu olhar cheio de amor e suas mãos calejadas pelo trabalho duro, ela criou os netos em um lar onde o riso e a tradição dançavam juntos. Mas, naquela tarde quente de domingo, em meio a um encontro comunitário fervilhante, algo inesperado estava prestes a mudar tudo. A sala estava cheia, os vizinhos murmuravam e a energia era palpável. Foi quando Dona Elda, com o peito inflamado e a voz embargada, se levantou para compartilhar sua história de superação e fé. Durante anos, enfrentei dificuldades. As palavras ecoaram pela sala, carregadas de emoção. Ela falou sobre trabalho duro, honestidade e o valor da família. Mas quando mencionou que a neta tinha um dom especial para a pintura, o clima mudou drasticamente. O silêncio cortou o ar, e os olhares se voltaram para Sofia, a filha da faxineira Maria, que até então se escondia atrás das expectativas de sua mãe e da fé de sua avó. A jovem artista, atormentada pelo medo de ser vista, sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação de Dona Elda parecia um raio em um céu claro. Agora todos sabiam que havia uma artista escondida entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sofia, com o coração batendo descompassado, viu os sussurros se transformarem em murmúrios cheios de julgamento. Aquela artista? Não tem futuro. Ela sabia que a mãe preferiria um diploma em algo mais seguro do que as incertezas da arte. E a pressão da comunidade a amedrontava, fazendo-a se interrogarem sobre seu valor. As palavras da avó a abraçaram e a sufocaram ao mesmo tempo. Sofia estava em um labirinto. Um lado chamava pela liberdade criativa, enquanto o outro segurava firme a mão da responsabilidade. Dona Elda, percebendo a tempestade em seu olhar, estava em bicos de pés emocionais. O que ela fez foi soltar um grito de amor. Sofia, você tem que mostrar suas cores. Mas, em meio a esse incentivo, a avó começou a duvidar de seu papel como apoiadora. Ela queria se libertar para trilhar um novo caminho, mas o medo do que os vizinhos pensariam de sua neta do cotidiano fervia como uma panela no fogo. Conforme o dia da exposição se aproximava, as tensões aumentavam. Como Sofia convenceria Maria de que seu talento não era uma armadilha? A jovem sentia o peso do mundo em seus ombros, e a voz interna gritava, você é boa o suficiente. Mas o medo de falhar a deixava paralisada. E assim, à medida que o evento se aproximava, a linha entre sonho e realidade se confunde em uma dança tribal de inseguranças e esperanças. Na véspera da exposição, com o coração na boca, Dona Elda segurou a mão da neta e, com um olhar firme, disse, a vida é sua, querida. Vai e pinte o que está dentro de você. Será que Sofia teria coragem de enfrentar a plateia? O que viriam a dizer? O futuro de ambas estava prestes a se entrelaçar em uma única noite, e o eco das esperanças e medos preenchia o ar. A tensão pairava como uma tempestade prestes a explodir. Na manhã da tão aguardada exposição, o sol brilhava em um céu limpo, como se o universo estivesse apoiando Sofia em sua jornada. Mas, para ela, cada raio de luz parecia um farol apontando suas inseguranças. O dia começou com promessas. A sala onde a exposição aconteceria estava decorada com sacos de juta, flores brancas e pinturas que ela mesma fizera. Cada obra colorida era uma janela para seu coração, uma definição de sua essência que nunca teve coragem de mostrar. Mas, ao mesmo tempo, cada tela também era um peso que pressionava em seu peito. Maria, sua mãe, estava de pé em um canto. O semblante dela alternava entre orgulho e apreensão. Nunca havia imaginado que a filha se atreveria a expor suas pinturas. Em seu olhar, havia um misto de amor e uma preocupação silenciosa com o que os outros poderiam pensar. E se disserem que isso não é certo? Que não é um caminho garantido,
pensava Maria, mas nada disso dizia em voz alta. Dona Elda andava de um lado para o outro, organizando detalhes, tentando distraí-la. Sofia, você precisa se lembrar do que eu disse. Você é uma artista no mais puro sentido. Mas a matriarca também carregava um peso próprio, o medo de ver sua neta machucada por comentários rudes. O que aconteceria se as palavras dos vizinhos cortassem mais fundo que qualquer pincel? Quando a porta se abriu, uma onda de curiosidade tomou conta do espaço. Vizinhos, amigos e até estranhos começaram a entrar, cada um trazendo uma expectativa diferente. As risadas e conversas enchiam o ar enquanto Sofia se encostava a uma parede, seu coração reverberando. Em meio a essa movimentação, ela ouvia trechos de conversas. Você viu? Aquela menina vai expor suas pinturas. Acho que ela não tem nada a oferecer, só mais uma ideia maluca. Eram ecos da insegurança que sempre a perseguiu, agora tomando forma em palavras alheias. Olhares curiosos se dirigiram para as pinturas expostas. Cada uma parecia respirar, vibrar com a força que Sofia havia colocado em cada pincelada. Ela olhou para a primeira tela, um retrato da própria avó, cheia de expressão. A imagem era tão vívida que parecia que Dona Elda poderia sair dali e dar um abraço caloroso. A arte era uma extensão dela mesma, mas a palavra artista ainda parecia estranha. O tempo passou e a excitação da abertura começou a se dissipar, abrindo espaço para um silêncio pesado. Quando uma mulher se aproximou da pintura da avó e deu uma risadinha debochada, o coração de Sofia afundou. Olha só, poderiam ter economizado fazendo um retrato a lápis, né? A sensação de um universo inteiro desmoronando envolveu a jovem, e uma onda de vergonha subiu pela sua coluna. Dona Elda, ao perceber a mudança de clima, fez o que sabia fazer melhor. Ela se lançou na linha de frente. Com um sorriso firme, disse, essa pintura é a alma da minha família. É a força que serve de alicerce para todos nós. A arte, minha querida, não consiste apenas em agradar os olhos, mas em tocar o coração. As palavras se espraiaram na sala abafada, criando um silêncio reverente. A coragem de Dona Elda fez o impacto desejado, as conversas cessaram, e pessoas começaram a olhar para a pintura com novos olhos. Sofia então, sentindo uma onda de força vinda da avó, decidiu que não podia ficar na sombra. Era hora de se apresentar de verdade. Com passos hesitantes, mas firmes, ela se aproximou da multidão que absorvia as obras com um olhar diferente. Essas pinturas fazem parte de quem eu sou, anunciou, sua voz tremendo inicialmente, mas logo se fortalecendo. Elas são histórias de amor, luta e esperança. As palavras pareciam ter um efeito mágico, flutuando no ar e permitindo que o público se envolvesse. Mas assim que os aplausos começaram a ecoar, uma nova figura apareceu à porta. Era um crítico de arte, conhecido por sua sinceridade brutal e olhares implacáveis. O coração de Sofia disparou ao perceber que toda sua vida estava prestes a mudar por causa dele. O momento da verdade chegou. Qual seria o veredicto desse crítico? Sofia sentiu a tensão na sala aumentar, como se o ar tivesse ficado mais denso por causa da presença do crítico. Todos os olhares se voltaram para ele, uma figura que se movia com a segurança de quem estava acostumado a dar diretrizes e, muitas vezes, desencorajar sonhos. Ele era uma lenda em seu campo, capaz de transformar uma carreira com uma única frase ou destruí-la. Maria se adiantou um pouco, toda a apreensão transparecendo em seu rosto. Dona Elda manteve-se firme ao lado de Sofia, a sua expressão inabalável ajudando a acalmar os nervos da neta. Mas Sofia não conseguia desviar os olhos do crítico. Ele se aproximou de uma de suas pinturas, uma abstração em tons de azul e dourado que simbolizava, para ela, a liberdade e a superação. O crítico se deteve diante da tela, fazendo uma série de anotações em seu caderno, enquanto a multidão murmurava em expectativa. A visão de suas letras correndo rapidamente por baixo do lápis a deixava nervosa, cada movimento seu era como uma batida de tambor em seu peito. E essa aqui, disse ele, virando-se para o público. É uma expressão complicada de sentimentos, mas falta originalidade. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, e Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era exatamente o que temia ouvir. A sensação de fracasso a engoliu. De repente, a sala começou a girar.
Foi como se as cores de suas pinturas começassem a desbotar e o brilho do dia se apagasse. Mas, motivada pela força de Dona Elda, ela decidiu lutar contra o desânimo. Por favor, Sofia interrompeu, a voz firme e clara, surpreendendo até a si mesma. Essas pinturas não são apenas formas e cores. Elas falam sobre pessoas, sobre nossas histórias. Cada traço, cada cor representa uma parte de mim e da minha família. Sofia olhou profundamente nos olhos do crítico. Nesse momento, viu algo que nunca tinha notado antes. Não era apenas um crítico de arte, mas um ser humano com suas próprias inseguranças e medos. A vida dele também tinha histórias, talvez até mesmo algumas que ele nunca ousou contar. Eu pintei essa tela pensando na luta da minha avó, uma mulher que construiu tudo o que temos. A arte é um reflexo da vida, e a vida não é sempre perfeita, mas cheia de nuances e emoções. Ela continuou, enquanto a multidão a ouvia em silêncio. Dizer que falta originalidade é escutar apenas a superfície. Se olhar mais de perto, talvez você descubra novas camadas, assim como na vida. O crítico, surpreendido, levantou o olhar de seu caderno e analisou a jovem à sua frente. Estava claro que ele não esperava uma resposta tão imediata e verdadeira. A sala, antes cheia de risos debochados, agora se tornava um jardim de emoções. Dona Elda, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Sofia, como se quisesse transmitir uma força ainda maior. Maria, por sua vez, olhava para a filha com um novo olhar de admiração. O silêncio foi quebrado por aplausos suaves que logo foram crescendo em intensidade, incentivados por alguns dos amigos que estavam ali presentes. E aqui o crítico começou novamente, desta vez com um tom mais suave. Pode-se ver a luta e a paixão. Essa jovem artista tem muito a oferecer. Uma onda de alívio e alegria tomou conta de Sofia. Parecia que o mundo todo havia mudado e, ao mesmo tempo, ela compreendia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Sua jornada estava apenas começando. Mas antes que pudesse saborear a vitória, o crítico terminou: vou levar essa minha observação para outros grandes nomes do cenário da arte. Pensem duas vezes antes de se colocarem como juízes. E Sofia, continue a lutar por essas histórias. Sentindo o peso de suas palavras, a jovem percebeu que ainda havia desafios pela frente, mas agora tinha o apoio de sua família e de um público que a apoiava, se abrindo a um mundo novo. Enquanto os aplausos ecoavam ao seu redor, uma mensagem no celular de Maria apitou. Ela deslizou a tela, e os olhos dela se arregalaram. Sofia notou a mudança. O que ela não esperava, era que também havia uma surpresa esperando por ela. Fora daquela sala. Uma mensagem que poderia mudar tudo novamente. Sofia ainda estava envolta pela euforia dos aplausos e pela emoção de ter se expressado de forma tão autêntica. No entanto, um frio na barriga começou a tomar conta dela quando notou a agitação de Maria ao ler a mensagem em seu celular. O que poderia ser tão impactante? A mãe catalisando tantos sentimentos em apenas uma tela deixou Sofia inquieta. A pressão aumentou quando Dona Elda, percebendo o compromisso da neta naquelas palavras, segurou seu braço. Às vezes, a vida nos surpreende, filha, disse, com um sorriso confiante. Às vezes, é no momento mais inesperado que a verdade aparece. A voz da avó soou serena, mas o olhar dela deixava transparecer alguma preocupação. Sofia sabia que Dona Elda tinha uma intuição aguçada e sempre conseguia sentir quando algo estava para mudar. Maria se levantou abruptamente, atravessando a sala com a questão na mente e o celular na mão. O coração de Sofia acelerou. Havia algo mais por trás daquela mensagem. Estava quase em cima do palco, quando suas amigas começaram a perguntar o que estava acontecendo. O murmúrio aumentou, e um misto de ansiedade e curiosidade tomou conta do ambiente. Sofia, você precisa ouvir isso, exclamou Maria, finalmente se aproximando. É uma notícia da velha vizinha. Ela disse que descobriu algo importante sobre a família da Cleusa, nossa faxineira. A menção de Cleusa fez o coração de Sofia disparar. Ela sempre fora a figura gentil que aparecia toda semana em sua casa, trazendo com ela histórias e sorrisos. Mas, o que poderia ser tão significativo a ponto de atrair a atenção da mãe? O que ela descobriu? Maria respirou fundo,
como se estivesse se preparando para comunicar uma grande revelação. Ela disse que a Cleusa é parente de uma artista famosa, uma artista que foi muito reconhecida e que fez história na pintura. Sofia sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias. Uma parte dela queria saber mais, mas a outra parte sentia uma onda de ciúmes e insegurança. O caminho de sua própria arte estava apenas começando a brilhar, e agora, ela se via competindo com um legado que nem sabia que existia. Qual é o nome da artista? Perguntou, tentando esconder a agitação que brotava de seu interior. Maria hesitou por um momento, mas então respondeu. É a Lúcia Garcia. Ela fez exposições em vários lugares e é considerada uma das grandes. Mas o mais chocante é que a Cleusa nunca compartilhou isso com ninguém. Sofia se sentiu varrida por uma avalanche de emoções. Como poderia alguém como Cleusa, que sempre parecia tão genuína e simples, esconder uma conexão com uma artista renomada? Imediatamente, seu pensamento voou para sua avó. Tinha certeza de que Dona Elda sabia mais sobre isso. Afinal, ela sempre foi a guardiã das histórias familiares. O que mais ela disse? Sofia perguntou, a voz trêmula, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais carregado pela expectativa. Ela achou que seria melhor você saber pessoalmente da Cleusa. Afinal, isso pode mudar tudo, Sofia. Maria disse, com um brilho de esperança nos olhos. Finalmente, ela percebeu que não era apenas sobre uma nova artista ou uma nova oportunidade. Era sobre entender que a arte, assim como a vida, se entrelaça de maneiras inesperadas. Um conhecido se tornava familiar e, agora, o laço se tornava ainda mais forte. Enquanto Sofia vagava em seus pensamentos, uma nova notícia cortou os murmúrios da sala. Realmente, havia algo mais por detrás desse momento. Você quer ir até a casa da Cleusa agora? Maria perguntou, com uma determinação renovada. Podemos tomar um café e conversar. Sofia se sentiu como se estivesse prestes a cruzar um novo limiar em sua vida. A ideia de descobrir mais sobre a verdadeira história de Cleusa era tentadora. Os corações apaixonados por arte se conectam de maneiras muito peculiares. Com um último olhar para a multidão ao redor, Sofia viu não só seus amigos, mas também possibilidades. Havia um futuro esperando por ela ali, e talvez a resposta que ela tanto buscava estivesse a poucos passos. Era um novo começo, e um novo encontro. Mas, no fundo, antes que pudesse partir, uma voz interior sussurrou. O que mais você vai descobrir sobre a família da Cleusa? Sofia e Maria caminharam apressadas pelas ruas, o sol da tarde iluminando seus rostos, mas em seus corações havia uma sombra de incerteza. Por que Cleusa não mencionara nada sobre sua ligação com Lúcia Garcia? Questões fervilhavam na mente de Sofia, que tentava compreender a complexidade da vida de uma mulher que conhecia tão bem. Ao chegarem na pequena casa da faxineira, o cheiro de café fresco pairava no ar. Era como um abraço acolhedor, uma promessa de reunião e informalidade. Sofia olhou para Maria, que, com um sorriso encorajador, bateu à porta. O impacto pareceu ecoar naquelas paredes testemunhas de tantas histórias. Cleusa, calorosa como sempre, abriu a porta. Seus olhos brilhavam ao ver as duas meninas. Oi, minhas queridas. O que traz vocês aqui nessa hora? A pergunta partida de Cleusa era familiar, um lembrete da simplicidade que sempre deu calor ao lar dela. Cleusa, podemos entrar? Precisamos conversar sobre algo importante, Sofia disse, deixando a ansiedade transparecer em sua voz. Ao entrarem, podiam sentir a energia do ambiente. As paredes estavam adornadas com quadros, muitos deles obras da própria artista que agora pareciam mais significativas. Sentaram-se à mesa, onde o café fumegava em canecas. Sofia sentia que cada gole era uma tentativa de encontrar coragem. Maria, percebendo o nervosismo da amiga, tomou a iniciativa. Cleusa, nós ouvimos algo incrível sobre você e sua família. A Lúcia Garcia? Você poderia nos contar mais sobre isso? Cleusa hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Olhando nos olhos delas, um misto de emoção e tristeza invadiu seu olhar. Sim, eu sou parente da Lúcia. Ela era minha prima, na verdade. Uma mulher extraordinária, cheia de talento. A voz de Cleusa tremia levemente, mas sua presença era firme. Sofia sentiu um turbilhão de emoções.
Cada palavra a conectava mais a Cleusa, não apenas como sua faxineira, mas também como parte de um legado artístico que ela nunca conhecera. Por que você nunca falou sobre isso? Perguntou Sofia, a curiosidade transbordando. Cleusa suspirou, como se cada respiração tivesse que carregar uma parte de sua história que havia sido guardada. É complicado, meninas. Depois que Lúcia se tornou famosa, a vida dela se transformou. No começo, ela sempre se lembrava de onde veio. Mas com o tempo, tudo mudou, e eu simplesmente queria proteger os meus sentimentos. Maria olhou para Sofia, compreendendo que o que estava sendo revelado era mais profundo do que imaginavam. A conexão entre Cleusa e Lúcia não era apenas sobre fama, era sobre laços familiares, memórias que doíam e alegrias que foram deixadas para trás. Mas isso não precisa ser um fardo, Cleusa. Lúcia fez história, e você também faz parte dela, dissecou Sofia, sentindo que a sabedoria precisava fluir. Você pode ser uma parte dessa história agora. Cleusa sorriu timidamente, a luz do entendimento começava a brilhar em seus olhos. A conversa tomou um novo rumo e, por horas, compartilharam histórias, risadas e lágrimas. Sofia se sentia cada vez mais conectada, como se cada palavra de Cleusa fosse um pincel, pintando uma nova tela em sua vida artística. Quando a conversa começou a diminuir, Cleusa olhou para Sofia com uma intensidade palpável. Sofia, se você se sente pronta, há algo que preciso te mostrar. O coração de Sofia disparou. O que mais poderia ser revelado? Me acompanhe na sala dos fundos, disse Cleusa, levantando-se com um brilho nos olhos. Sofia trocou um olhar significativo com Maria, ambas nauseadas de expectativa. Ao abrir a porta da sala, a luz suave iluminou um pequeno espaço repleto de quadros e pinturas cobertas por panos. Essas são as obras que Lúcia deixou. Eu sempre cuidei delas, pensando em um dia compartilhar com alguém que amasse a arte. E, quem sabe, você possa dar vida a isso de novo. O coração de Sofia pulava em seu peito. Era mais do que uma conexão artística, era um legado esperando para ser trazido à tona. O que isso significava para ela? Que papel ela teria nessa caminhada? Essas perguntas invadiam sua mente, e a pressão aumentava. Antes que pudesse pensar em algo, Cleusa puxou um pano revelando uma pintura que fez o mundo ao redor de Sofia desaparecer. Era uma obra que falava com ela em cada pincelada, cada cor vibrante parecia dançar. O momento era mágico, mas algo inesperado surgiu na mente de Sofia, e se eu não estiver pronta para tudo isso? Uma escolha tinha que ser feita, e o que mais Sofia descobriria nesse universo criativo que se abria diante dela? Sofia estava paralisada diante da pintura, suas cores vibrantes pareciam pulsar com vida própria. Cada traço refletia a emoção que Lúcia havia colocado em sua arte, e, de repente, as incertezas de Sofia começaram a se dissipar. Aquelas pinceladas estavam carregadas de história e paixão, e mais do que nunca, ela sentia que seu destino estava entrelaçado com o de Cleusa e Lúcia. Cleusa observava Sofia com um ar de ansiedade. Essa obra é chamada Renascer. Lúcia sempre disse que expressava a força que todas as mulheres carregam dentro de si. Eu sempre acreditei que a arte pode nos libertar. Aquelas palavras tocaram Sofia de uma maneira profunda. Ela pensou em sua própria vida, em seus sonhos muitas vezes sufocados pela realidade. A pressão do futuro, da expectativa, se dissipava a cada olhar que lançava para aquela tela. Cleusa, eu não posso fazer isso sozinha, murmurou, a insegurança escapando de seus lábios. Você não precisa, querida, Cleusa respondeu, com um sorriso encorajador. É por isso que eu estou aqui. Podemos trabalhar juntas. Você tem o talento, a paixão. Eu só quero que você sinta a liberdade que a arte pode trazer. Sofia olhou para Maria, que estava visivelmente emocionada com a cena. É a chance que você sempre quis, Sofia, exclamou a amiga, abraçando-a como um lembrete de apoio. Sofia sentiu o calor do apoio e a lembrança de que mudanças significativas exigem coragem. Enquanto Cleusa tirava os panos das outras obras, a sala foi se enchendo de cores e histórias. Cada pintura revelada parecia contar uma parte da vida de Lúcia, mas também uma parte da vida de Cleusa. O que começou como curiosidade transformou-se em um sentimento profundo de pertencimento.
Essas obras são incríveis, Sofia exclamou, seus olhos brilhando. Cada uma delas tem uma energia única. Você, mais do que ninguém, pode dar voz a essa energia, Cleusa a encorajou. E tenho certeza de que Lúcia ficaria orgulhosa de ver você seguindo os seus passos. Mas um medo sutil ainda pairava no ar. E se Sofia falhasse? E se não conseguisse capturar a essência de Lúcia na sua própria arte? Não foi fácil aceitar essa responsabilidade, e a insegurança se misturava à vontade de abraçar a oportunidade. Ouvindo os pensamentos ecoarem, Cleusa interrompeu. Às vezes, o medo é um sinal de que você está no caminho certo. A arte é um reflexo de nós mesmos. E assim, ao nos expressar, liberamos não só nossas emoções, mas também as memórias de quem veio antes de nós. Sofia sentiu um nó na garganta. E se eu não conseguir fazer justiça a tudo isso? Você deve saber, Sofia, Cleusa disse, com um olhar sério. A arte não é sobre ser perfeita. É sobre ser autêntica. Aquelas palavras ecoaram profundamente no coração de Sofia e ela percebeu que a jornada adiante não seria apenas sobre seu medo ou insegurança. Era sobre honrar Lúcia, Cleusa, e todas as mulheres que lutaram e continuam lutando por seus sonhos. Era uma transmissão de força que ela poderia perpetuar. Antes que pudesse falar, o celular de Cleusa vibrou na mesa. Ela olhou rapidamente a tela e seu rosto empalideceu. Eu preciso atender isso, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Sofia e Maria se entreolharam, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Cleusa saiu da sala, deixando as meninas sozinhas com as obras de Lúcia. A atmosfera mudou, carregada de tensão e perguntas silenciosas. Você acha que está tudo bem? Maria perguntou, sua voz baixa. O que você acha que era tão urgente? Depois de uma pausa, Sofia sabia que não podia ignorar a sensação que havia apenas crescendo dentro dela. Não sei, mas sinto que algo grande está vindo. E isso pode mudar tudo. Ela olhou para os quadros, sentindo que seu futuro estava mais próximo do que nunca. O que poderia ser essa ligação surpresa? E o que Cleusa realmente guardava em seu coração? Sofia esperou ansiosamente enquanto a porta se fechava atrás de Cleusa. O silêncio na sala parecia pesado, quase palpável. As obras de Lúcia, antes vibrantes e cheias de vida, agora se tornaram um reflexo de suas próprias emoções somadas a um clima de expectativa incerta. Maria, percebendo o desconforto da amiga, tentava quebrar o gelo. Vamos olhar de perto essas pinturas, sugeriu, caminhando em direção a uma tela que capturou seu olhar. Olha essa aqui, tem uma história que parece querer ser contada. Sofia decidiu acompanhar a amiga. A pintura retratava uma mulher, de braços abertos, como se estivesse se entregando ao vento. Havia uma leveza nos traços, mas, ao mesmo tempo, uma profundidade nas cores que falava de luta e superação. Ao colocarem os olhos na obra, um sentimento de conexão uniu as duas. Era como se a mulher retratada estivesse convidando-as a se libertar também. Às vezes me pergunto se minha arte poderia ser assim, um convite para novas possibilidades, Sofia murmurou, a voz tremida. Maria encarou a amiga com determinação. Você tem essa capacidade, Sofia. Se eu pudesse, eu pintaria os seus sonhos e os colocaria em uma galeria. O entusiasmo de Maria fez com que um sorriso leve surgisse no rosto de Sofia, mas o peso no coração ainda persistia. As palavras de Cleusa ecoavam em sua mente, e cada vez que pensava no que estava por vir, um nó se formava em sua garganta. Ela se distanciou um pouco, caminhando em direção a outra tela mais ao fundo. Ali, uma cena tumultuada de uma cidade vibrante e caótica parecia falar com ela. As pinceladas estavam cheias de movimento e vida, como se a cidade vibrasse com histórias de cada um que ali passava. Olha isso, Sofia chamou a atenção de Maria. É como se todas essas histórias estivessem juntas, entrelaçadas assim como nós. Maria se aproximou, admirando a obra. Sim. Arte é isso, contar histórias, conectar pessoas. Você também pode fazer isso, Sofia. Nesse momento, um novo clima preenchia o ambiente. A urgência da visita de Cleusa foi esquecida temporariamente.
As preocupações sobre a possibilidade de sua falha eram obliteradas pela admiração que sentiam por aquelas obras. De repente, a porta se abriu com um rangido, e Cleusa voltou, seu semblante carregando um misto de alívio e ansiedade. Sofia pôde perceber que algo havia mudado. A atmosfera que antes estava tensa agora estava repleta de uma expectativa renovada. Sofia, Maria, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer, Cleusa falou, sua voz quase trêmula de emoção. Recebi uma ligação que pode mudar tudo. Eu descobri algo sobre Lúcia que poderá adicionar uma nova dimensão à sua arte. Sofia sentiu seu coração disparar. O que foi? O que você descobriu? Cleusa fez uma pausa, respirando fundo como se estivesse pesando cada palavra. Lúcia não só era uma artista talentosa. Existem segredos sobre sua vida que ela guardou por muito tempo. Segredos que demonstram a verdadeira essência da mulher que ela era. E isso pode inspirar ainda mais a sua trajetória, Sofia. A tensão voltou com força, e a curiosidade incendiou o coração de Sofia. Quais segredos? O que você quer dizer? Cleusa olhou de Sofia para Maria e depois de volta para Sofia, seus olhos brilhando de expectativa. Eu preciso que você esteja pronta para abrir sua mente e seu coração, porque o que estou prestes a contar pode ser a ponte entre o seu passado e o futuro que você deseja. Nesse momento, o ar na sala ficou pesado com o potencial do que estava por vir. Sofia sentiu o frio na barriga, mas não era apenas medo. Era um impulso, quase uma chamada. O que Cleusa revelaria poderia moldar seu caminho para sempre. Mas, ao mesmo tempo, Sofia não pôde deixar de se perguntar, seria capaz de lidar com essa nova verdade? E se tudo o que ela julgava conhecer sobre Lúcia estivesse prestes a se desmoronar? As respostas estavam bem diante dela, esperadas e perigosas, enquanto a história de Lúcia e seu legado começavam a desvelar-se diante de seus olhos. Cleusa respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem para compartilhar o que sabia. A tensão era palpável. Sofia e Maria trocaram olhares, preocupadas com cada pausa da amiga. Lúcia, ela não apenas criou arte, começou Cleusa, seu olhar fixo na obra na parede, que pareciam agora mais intensas. Ela viveu uma vida cheia de desafios. E o mais incrível é que ela guardou histórias que envolvem você, Sofia. Sofia sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias, como se cada batida do coração estivesse sussurrando sua própria história. Eu? O que isso quer dizer? Ela teve um relacionamento com alguém importante. Alguém que mudou a sua trajetória e que, por um tempo, foi parte de sua vida. Você pode não saber, mas isso se conecta de maneira profunda com a sua família. Lúcia guardou segredos que são mais do que apenas recuerdos, eles formam um núcleo de quem você é. As palavras de Cleusa flutuar, mas o conteúdo delas parecia ter um peso cada vez maior. Relacionamento? Você está dizendo que Lúcia teve algo a ver com a minha família? Isso é impossível. Maria puxou Sofia para mais perto. Calma, amiga. Vamos ouvir tudo o que Cleusa tem a dizer, sussurrou, sua voz cheia de apoio. Eu recebi documentos que comprovam isso, continuou Cleusa, retirando uma pasta debaixo do braço. Registro de cartas, fotos, é tudo muito sensível e íntimo, e eu hesitei muito antes de trazer isso para você. Mas sinto que, se você quer seguir adiante com sua arte, precisa entender de onde vem. Sofia olhou para Maria, a confusão estampada em seu rosto. Ela estava paralisada, lutando para processar tudo. As palavras de Cleusa rodopiavam em sua mente. Relacionamento? Sua avó? O que aquilo tudo significava? Cleusa abriu a pasta, puxando algumas folhas amareladas e uma foto. Aqui está uma foto de Lúcia. Olhe para isso, veja a expressão dela. Ela estava cheia de sonhos e desejos, assim como você agora. Sofia pegou a foto com as mãos trêmulas. Era uma mulher sorridente, com olhar intenso. Um brilho que parecia muito familiar. Era como olhar um reflexo do futuro que ela esperava, mas também algo que ela não podia entender. As semelhanças eram surpreendentes, quase perturbadoras. O que acontece se eu descobrir isso? Sofia perguntou, sua voz quase um sussurro.
E se eu não gostar do que encontrar? E se isso mudar tudo o que penso que sei sobre mim mesma? Mudar tudo pode ser assustador, mas também pode ser libertador, Maria respondeu, novamente segurando a mão de Sofia. Às vezes, conhecer a verdade nos dá as ferramentas necessárias para criar nosso próprio caminho. A arte, assim como a vida, é um processo de descoberta. Cleusa assentiu. O que eu te digo é que seus medos são válidos, mas a sua busca por quem você realmente é deve ser ainda mais forte. Lúcia não só deixou um legado artístico, mas pode também ter te legado algo ainda mais precioso, a força que vem de entender suas raízes. Sofia sentiu uma onda de emoções sendo esmagadas contra seu peito. Uma mistura de medo, curiosidade e uma centelha de esperança. Ela sabia que precisava prosseguir, mas a incerteza a consumia. Então, o que vem agora? Sofia perguntou, sua voz tão suave como uma brisa de outono. Como posso aprender mais? Como posso honrar a Lucy, ao mesmo tempo, me encontrar? Cleusa sorriu, um brilho de encorajamento nos olhos. Precisamos explorar juntas essa história, mergulhar no passado. Vou te ajudar a entender os segredos de Lucy e talvez você descubra que pode conectar tudo o que você é com quem ela foi. Nesse momento, uma nova luz surgia sobre Sofia, enquanto ela começava a perceber que cada pista poderia ser uma parte vital dela e de sua própria arte. Mas antes que pudesse concluir os pensamentos, uma nova ideia entrou em sua mente. E se Lúcia tivesse deixado não apenas histórias e segredos, mas algo mais, que poderia ser revelador e fundamental para sua arte, com o coração acelerado e um crescente desejo de descobrir a verdade, Sofia olhou bem nos olhos de Cleusa e pediu com determinação, me diga mais, por favor. E com essa súplica, um horizonte de possibilidades se abriu à sua frente, carregado de mistérios aguardando para serem descobertos. Cleusa olhou para a pasta, suas mãos tremiam sutilmente enquanto ela a folheava. O ambiente parecia silenciar ao redor, tão envolvidas estavam na expectativa do que seria revelado. Até o cheiro doce do café na mesa ao lado parecia mais intenso, quase como se estivesse convidando a magia do momento. Então, vamos começar pelo relacionamento que mencionei, Cleusa disse, sua voz firme, mas aquecida pela empatia. Lúcia se envolveu com um artista famoso da cidade, alguém que, de certa forma, mudou a trajetória dela. Esse relacionamento não foi só amor, foi também uma fusão de sonhos, de visões artísticas. Maria, com os olhos brilhando de curiosidade, inclinou-se para a frente. E como isso se conecta com Sofia? O que isso significa? Cleusa respirou fundo e apontou para uma carta que estava à vista. Aqui, Lúcia menciona sobre sonhos de uma vida a dois, mas também escreve sobre divisão, frustrações. Isso a levou não só a criar, mas a entender sua própria força e a lidar com suas raízes. Você, Sofia, pode achar que seus desafios são únicos, mas as sombras de Lúcia podem te trazer um entendimento diferente. Sofia olhou novamente para a carta, suas palavras pareciam dançar em frente aos seus olhos. As emoções conflitantes permaneceram em sua mente como um eco distante. Mas como eu posso transformar tudo isso em arte? E se esses segredos forem pesados demais para carregar? No fundo, a arte é um reflexo do que somos, Cleusa respondeu com ternura. Se você conseguir abraçar a dor, a alegria e até a confusão de Lúcia, você será capaz de criar algo incrível. Talento é uma coisa, mas estar conectado às suas raízes é o que te tornará única. A afirmação de Cleusa tocou Sofia profundamente, como um raio de sol atravessando as nuvens de uma tempestade. Ela queria mergulhar na história da avó, queria expandir sua própria identidade artística e descobrir se havia uma verdade mais profunda ali. Enquanto as amizades se entrelaçavam novamente, a atmosfera mudou. Começou a haver um misto de empolgação e apreensão. Era como se o peso do mundo estivesse prestes a ser retirado dos ombros de Sofia, mas, ao mesmo tempo, ela temia o que se encontraria ao levantar essa cortina. Cleusa pegou mais documentos, suas mãos vibrando de ansiedade. Ela exibia uma nova carta, onde Lúcia mencionava um presente especial. Ela planejava deixar algo físico, algo que representasse todo esse amor, essa luta e essa juventude perdida. Você se lembrará disso, Sofia. É um chamado.
Sofia franziu a testa, uma pergunta brotando em sua mente. Um presente? O que seria? Eu não sabia que ela tinha deixado algo mais além das suas pinturas e memórias. Sim, e eu acho que esse presente pode te surpreender. Ele está aqui, entre essas cartas e fotos. É algo que não só vai te conectar com seu passado, mas que também poderá te guiar no caminho da sua própria arte, Cleusa disse, seus olhos brilhando com a intensidade da revelação. Uma emoção forte atravessou Sofia, como se cada célula do seu corpo estivesse vibrando em consonância com a revelação. O que mais Lúcia poderia ter deixado para ela? Cleusa começou a revirar os papéis na pasta, a tensão cravada nas feições dela mostrava o quão significativa era essa busca. O coração de Sofia disparava, e todo o seu ser parecia estar preparado para o que estava por vir. Você está pronta para descobrir o que Lúcia deixou para você? Cleusa perguntou, sua humildade e carinho preenchendo o espaço. Sofia sentiu um frio na barriga, uma mistura eletrizante de expectativa e medo. Com um aceno firme de cabeça, ela respondeu, sim. Estou pronta. Cleusa parou um instante e olhou nos olhos de Sofia. Então, vamos tecer essa conexão. A verdade está prestes a ser revelada, e eu sinto que o presente de Lúcia pode mudar tudo. Enquanto a tensão pairava no ar, Sofia percebeu que as respostas que tanto buscava também exigiriam coragem. Mas uma ligação poderosa estava prestes a acontecer, prometendo não apenas entender o passado, mas reescrever o futuro. O que será que Lúcia deixou para Sofia? E como isso mudaria a sua vida e a sua arte para sempre? Sofia estava em um turbilhão de emoções. A revelação sobre Lúcia e sua conexão com sua família havia agitado seu mundo, fazendo com que ela sentisse que estava à beira de um abismo, prestes a dar um salto. O que Cleusa estava prestes a revelar poderia ser a chave para desbloquear não apenas segredos de um passado escondido, mas também um futuro que ela nunca imaginara. As mãos de Cleusa tremiam levemente enquanto folheava os papéis, cada movimento fazendo o coração de Sofia acelerar. Aquela busca pelo presente ficou mais real a cada passagem de página. Maria estava ao seu lado, com um brilho de expectativa nos olhos, e isso deu a Sofia um pouco mais de coragem. Finalmente, Cleusa parou em uma página específica, seus olhos brilhando. Aqui está, disse ela, puxando uma foto antiga em preto e branco. Esta é Lúcia segurando algo muito especial. É uma paleta de tintas que ela usava em suas obras. Ao que parece, essa paleta foi um símbolo de liberdade de todas as esperanças que ela tinha. Sofia respirou fundo. A paleta representa não apenas materiais, mas a própria essência da artista. E onde ela está agora? Perguntou, a curiosidade crescendo dentro dela como um fogo recém-acendido. Cleusa hesitou novamente, como se estivesse pesando cada palavra. Ela não estava apenas criando arte, Lúcia estava deixando um legado. A paleta está guardada na casa da família de Lúcia, e acredito firmemente que você precisa vê-la. A revelação cortou o ar como uma folha perfurando água. Sofia sentiu a pressão em seu peito se intensificar. Visualizar a paleta de Lúcia, tocar o mesmo objeto que a artista usou para expressar suas emoções, parecia que a conexão estava prestes a se tornar ainda mais palpável. E, como se cada pedra no caminho se movesse, ela soube que precisava ir. Quando podemos ir buscar? Sofia perguntou, sua voz fervilhando com determinação. Se você estiver pronta, podemos ir agora. Essa é uma oportunidade para você se apresentar e conectar-se com o legado que Lúcia deixou, Cleusa respondeu, a emoção em sua voz intensificando o momento. A ideia da jornada acendeu chamas de excitação dentro de Sofia. Era mais do que apenas uma paleta de tintas, era uma parte da história dela, um link entre passado e presente. Assim que deixaram a casa de Cleusa, uma nova energia percorria o ar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um dourado suave. À medida que caminhavam, Maria segurava a mão de Sofia, tentando transmitir apoio. Sofrimento e euforia pulsavam lado a lado, como se cada passo estivesse ajudando-a a redescobrir a si mesma. Ao chegarem à casa onde Lúcia havia crescido, um profundo silêncio tomou conta delas. A porta estava entreaberta, como se não apenas convidasse, mas também aguardasse sua chegada. Cleusa passou à frente,
Abrindo a porta com um gesto suave e respeitoso. O interior estava envolto em memórias, paredes cobertas de arte e prateleiras repletas de livros, cada canto contando uma parte da história de Lúcia. Sofia fechou os olhos por um momento, absorvendo o ambiente. Senti-la ali, como se o passado estivesse vivo. É aqui que tudo começou, Cleusa sussurrou, sua voz quase reverente. A primeira coisa que chamou a atenção de Sofia foi um quadro em destaque na parede, um retrato vibrante de uma mulher com um olhar intenso. Era a Lúcia, e a conexão foi instantânea. Era como se ela pudesse ouvir os sussurros de sua alma. Vamos procurar a paleta. É importante que você possa tocá-la, Cleusa disse, quebrando o encanto do momento. Com isso, elas começaram a explorar cada cômodo em busca daquele símbolo poderoso. Quando finalmente encontraram a paleta, estava envolta em um pano velho, coberto de poeira, mas ainda resplandeceu sob o toque delicado de Sofia. Assim que a segurou, uma onda de calor a envolveu. Era uma sensação de pertencimento, como se Lúcia estivesse passando ali uma parte de sua força. Você agora tem a oportunidade de criar a sua própria história, Cleusa falou, olhando para Sofia com orgulho. Os olhos de Sofia brilharam com a essência da descoberta. Era liberdade criativa. Ela sempre quis, um eco da luta de Lúcia e uma ponte para tudo que havia conquistado até ali. Ela compreendeu que cada cor naquela paleta poderia trazer à tona suas próprias emoções, histórias e sonhos. Com a paleta nas mãos, uma nova determinação surgiu dentro dela. Ela estava pronta para abraçar não apenas seu passado, mas o futuro que se desenrolava diante dela, repleto de possibilidades e criações. Naquela noite, enquanto voltavam para casa sob um céu estrelado, Sofia olhou uma última vez para a paleta e sussurrou, obrigada, Lúcia. Eu vou fazer valer a pena. E foi assim que Sofia, Dona Elda e Cleusa se tornaram não apenas guardiãs de uma história, mas criadoras de novas realidades, unidas pela arte e pela força que elas representavam. A vida é cheia de direções inesperadas, mas quando você se detém em seus medos e transforma cada desafio em uma forma de arte, você descobre que a verdadeira magia da vida está em fazer sua voz ecoar, em colorir sua própria história. Então, se você chegou até aqui e sentiu a transformação dessa jornada com Sofia e suas poderosas mulheres, este é o seu momento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o que fazemos. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos construir uma comunidade que celebra a arte, a família e a força interior que todos carregamos.